Bom dia, que a paz esteja com todos. Espero que todos estejam bem nessa manhã de segunda-feira, 22 de novembro de 2021. Estamos ao vivo pelo Facebook, também pelo Instagram, em mais uma live do estudo da palavra. Já vou colocar aqui o nome do estudo da palavra de hoje. Espero que você que está comigo agora esteja bem. Espero que todos estejam bem, não é isso? Já vamos começar a nossa live, né, que nós fazemos todas as segundas e todos os sábados também, né? E hoje o tema é esse: por que Saul morreu? Por que será, hein? Nós vamos descobrir nesse estudo de hoje. Tem pelo menos, amados, 3 razões especiais porque ele morreu, tá bom? A gente vai descobrir no estudo de hoje 3 razões porque Saul ele morreu. Você sabe que Saul foi o primeiro rei de Israel, né? Mas pelo menos por 3 razões o escritor ele vai falar as razões por que ele morreu. 3 razões especiais. Mas antes de qualquer coisa, já vamos fazer essa oração? Vamos orar ao Senhor? Fecha os teus olhos. Senhor, nos abençoa, meu Deus, em mais uma live. Abençoa todas as pessoas que estão comigo agora, pelo Facebook, estão comigo também pelo Instagram e posteriormente estarão comigo pelo YouTube. Que o Senhor possa abençoar a cada um, trazendo paz aos seus corações. Amém. Amém? Então vamos começar o estudo de hoje. Já pegue aí a tua Bíblia e procure o primeiro livro de Crônicas. O primeiro livro das Crônicas, né, dos Reis, no capítulo 10. Primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. No capítulo 10, nós vamos ler a partir do versículo 13. O escritor, ele vai falar desse assunto, né? Chamando a atenção os pecados de Israel. Nós sabemos que Saul foi o rei escolhido por Deus, o primeiro rei de Israel. Mas houve algo que ele fez, pelo menos 3 razões, que fez com que o próprio Deus tirasse a vida dele. É o que o escritor ele vai dizer. E nós vamos analisar isso aí, tá bom? Então, o primeiro livro das Crônicas, no capítulo 10, a partir do versículo 13. Vai dizer assim: assim morreu Saul. A primeira razão, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor. Essa foi a primeira razão. A segunda, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. E terceiro, e também porque buscou a adivinhadora para consultar. E não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, o escritor, ele resume dessas breves palavras, né, as razões porque Saul ele morreu. O próprio Deus tirou a vida dele, né? Primeiro, por causa da transgressão contra o Senhor. Segundo, porque não guardou a palavra do Senhor. Em terceiro lugar, ao invés de buscar ao Senhor, ele buscou a adivinhadora, a necromante, né? E por isso houve a morte de Saul, e ele transferiu o reino dele, de Saul, né, que era rei, passou para Davi. Saul da tribo de Benjamim, Davi da tribo de Judá. Óbvio, né? Já haviam ali profecias. Não vou entrar aqui no mérito sobre esse assunto, né, das profecias, que já era para acontecer dessa forma ou não, tá bom? Não vou entrar nesse mérito, né? Acredito eu, apenas uma opinião minha, que não era a vontade de Deus se acontecesse isso. Deus não queria isso. Não era o projeto de Deus para Saul. Deus queria que Saul fosse um homem obediente. Ele estaria com ele em todos os momentos. Mas isso aí é outra questão. Vamos ver
essas 3 razões porque Saul ele morreu. E aí nós vamos analisar nas nossas próprias vidas, né? Esses 3 temas de hoje, né? Vamos lá então. Procura aí o primeiro livro de Samuel. A primeira razão aqui, por que Saul morreu? Porque transgrediu contra o Senhor. Nós vamos analisar aqui, na própria palavra. Então, primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, a partir do versículo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 8. Diz assim: E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que o Senhor determinara. Até o tempo, né, que o Samuel determinara. O Samuel que era o sacerdote. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, o povo se dispersava dele. Então eles estavam ali esperando que Samuel, como sacerdote, chegasse para sacrificar. Já era costume nas batalhas, né? Fazer um sacrifício ao seu Deus. Não era só Israel que fazia isso. Fazer um sacrifício ao seu Deus, pedindo ao Senhor, né? Ao seu Deus, ao Deus da nação, que o ajudasse, que o socorresse, né? Haviam até mesmo nações que os reis, nessas batalhas, né? Em momentos extremos, sacrificavam os próprios filhos para poder pedir ajuda daquele Deus. Então, ele esperou que Samuel ele chegasse. E Samuel falou para ele: você espera, eu vou fazer o sacrifício. Aí você pode ir para a batalha. Mas ele não teve paciência de esperar, porque o povo se dispersava, né? Você tem que ter cuidado com as tuas emoções. O momento que você age pela emoção, a pressão também, muitas vezes que nós vivemos, né? Para que você tome uma atitude. E aí a gente coloca os pés pelas mãos, como fez o Samuel, como fez o Saul, né? E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel ao Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Amados, não era o trabalho dele. Ele não tinha essa prerrogativa. Ele não tinha essa autoridade para oferecer sacrifício. Apesar de ser o rei, ele não poderia fazer isso. Só quem poderia, segundo a lei, oferecer o sacrifício seria o sacerdote. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele ao mesmo tempo é sacerdote e é rei. Então o sacrifício que ele fez foi da sua própria vida, né? Por isso que ele tem a autoridade de nos levar diante do Pai. Ele mesmo declarou isso, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele também tem a prerrogativa de rei, sacerdote e de profeta na vida do Senhor. Mas vamos voltar para cá. Então ele ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou na mesma hora. Era só ter esperado um pouquinho mais. Não sei se já aconteceu isso com você. Você está esperando o transporte, por exemplo. Você que ainda já pegou ônibus, né? Ou ainda pega ônibus. Aí você está esperando o ônibus, né? Aí você se cansa de esperar. Aí você sai, e quando você sai, não anda nem 10 metros, quando você olha, lá vem o ônibus. Aí você perde. Já perdeu tempo esperando, e agora perdeu tempo porque não teve paciência para esperar. Compreendeu? Tudo é no tempo de Deus. Então, faltava só alguns minutinhos para o Samuel chegar. Na hora que ele oferece o holocausto, o Samuel chega. O que ele vai dizer para ele? E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda a face do Senhor não orei.
e constrangi-me e ofereci holocausto. Então você tem que ter paciência. Não vá se meter com aquilo que você não tem responsabilidade. Você pode colocar os pés pelas mãos. Se você não tem autoridade para fazer algo, não se meta em fazer. Parece fácil, né? Mas a pessoa tem que ter autoridade, principalmente no mundo espiritual. Continuando. Então disse Samuel a Saul: procedesse neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Está entendendo? Deus estava provando ainda o Saul. E aquela atitude de esperar, amados, mostra a tua confiança. Ele já tinha esperado 7 dias e não aguentou mais. Faltava só alguns minutos, ou talvez só mais algumas horas, né? Mas ele não aguentou mais. E por causa daquela pressão, agiu pela emoção, e aí, na prova, né? Ele não foi aprovado, né? É o que diz o Samuel. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Então a primeira coisa, né? Ele transgrediu contra o Senhor. Ele não passou na primeira prova, né? A prova da confiança, de você aguardar ao Senhor, de você esperar o momento certo do Senhor. Então muitas pessoas hoje estão colocando os pés pelas mãos porque elas não conseguem esperar. Eu não estou falando para você que é fácil, não. Eu já me equivoquei algumas vezes, porque nós somos pessoas, né? O homem está acostumado a resolver as coisas de uma forma rápida, mas nem sempre as coisas funcionam assim, principalmente as coisas de Deus. Nós temos que esperar no Senhor, e esperar no Senhor é mostrar confiança nele. Tá bom? Então, vamos para a segunda atitude que ele tomou, que não agradou ao Senhor, por isso ele perdeu a sua vida. Porque não guardou a palavra. Olha, agora é a palavra de Deus. Você já tem ouvido a palavra, agora você tem guardado? Você tem colocado em prática a palavra de Deus? Sem nem tirar nenhum tio e nenhuma vírgula? Às vezes você obedece só o que você acha que deve obedecer, que é conveniente. As pessoas fazem assim, mas não, devemos obedecer ao Senhor da forma correta. Vamos ver aqui. Primeiro livro de Samuel ainda. Hoje está fácil, né? Capítulo 15, vamos lá. Passa algumas páginas aí da tua Bíblia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Então esse aqui foi o segundo erro de Saul, que trouxe a sua própria morte, né? E perdeu o seu reinado para Davi. Diz assim, a partir do versículo 1, né? Capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 1. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Então, o que o profeta, o que Samuel estava falando, eram as palavras do Senhor. Samuel, nessa época, ele tinha as prerrogativas de juiz de Israel, de profeta do Senhor e também de sacerdote. Aqui, ó. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. Lembra do estudo de sábado? Nós falamos aqui sobre a covardia do Amaleque. Ficou registrado. E agora Deus, ele vai pedir para que Saul resolva isso, destruir aquela nação. Mas seria de uma forma radical. Ele diz: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Agora ele vai pedir para o Saul ir lá e resolver essa situação.
Vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente, totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoes. Porém, matarás. Preste atenção como foi muito. Isso aqui foi muito radical, viu, irmãos? Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Nem os animais daquele país seriam poupados. Foi realmente muito radical, né? Às vezes nós temos que agir assim, viu, irmão? Às vezes nós temos que ser radical contra o pecado. Contra o pecado, irmão, você tem que ser radical. Você não pode aceitar o erro dentro da tua própria casa, o erro no teu trabalho, um erro no teu ministério. Se você está observando algum erro, haja, né, com força. Ele falou, olha, é assim, assim, assim. Você não vai poupar nem homem, nem mulher, nem criança e nem os animais. Continuando. O que Saul convocou ao povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Olha como é importante aqui. Lembra quando Deus falou para Abraão? Abraão, aquele que te ajudar, eu vou ajudar também. Mas aquele que te prejudicar, aquele que se opor a você, está se opondo a mim. Ele usa até um termo mais ainda forte, né? Aquele que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Então, aquela pessoa que ajudasse Israel, Deus também iria ajudar aquela pessoa. Iria presentear, né? Galardoar. Ele fala, o Senhor Jesus chegou a falar sobre o Evangelho. Ele fala que se a pessoa ajudar, ao menos com um copo com água, Deus, ele recompensa. Então Deus, ele recompensa aquela pessoa que ajuda o ministério, né? Mas também aquela pessoa que se opôs, Deus, ele não deixa barato. É o que nós aprendemos sábado passado, né? Mas continuando. Aqui. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente do Egito. Olha aqui, ó. Olha o que ele fez. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Era para matar, não era para poupar ninguém, não era para perdoar ninguém, era para matar. Só que ele poupou o rei, né? O Agag. Continuando. E tomou vivo o rei Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada. Então todos morreram, né? Como era a ordem. Só que ele poupou ainda o rei. Não sei porquê. E Saul e o povo pouparam a Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas. Qual era a ordem, irmãos? Aqui, ó. E não perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Pastor, mas os animais tinham culpa? Não estou falando de culpa aqui. Estou falando que era uma ordem de Deus. Às vezes Deus pede para você fazer algo que você não vai compreender. É óbvio, né, que Deus não vai mandar você matar ninguém, não, pelo amor de Deus. Não é isso, né? Mas Deus, ele vai pedir coisas a você, como ele pediu a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Sai do lugar onde você está. Não está legal aí para você. Então, é dessa forma. Deus vai pedir coisas para você que você deve obedecer. Mas eles pouparam aqui, ó. E ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia,
e não os quiseram destruir. Totalmente não quiseram, não quero não. Ah, isso aqui foi bom, Deus me pediu para mim fazer isso, eu fiz, mas isso aqui eu acho que Deus já está exagerando. Eu acho que o pastor já está exagerando, né? Às vezes é assim. O pastor está te falando algo, aí você acha que ele está exagerando. Não é isso? Olha aí. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, ó, quando ele fez isso, né? Porque o Saul, é óbvio, né? O povo é que estava com ele, fez isso. Mas ele que estava à frente. Ele é que dava as ordens. Continuando aqui. Deus falando para Samuel, né? Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Olha aí. Cuidado. Cuidado com isso. Deus, ele quer que você cumpra as palavras dele na tua vida. Não é fácil, né? Não estou falando para você que é fácil, não. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu ao Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul. E Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor. Olha o que ele diz. Cumpri a palavra do Senhor. Cumpriu em parte. Ele quis dizer aqui que ele fez até melhor do que Deus pediu a ele. Olha, nunca vamos conseguir ser melhor do que Deus nos pede. Se Deus ele pediu algo, amados, ou pequeno ou grande, faça. Ele não pediu para o Naamã dar 7 mergulhos no Jordão? Não foi assim que ele fez? Não foi curado? É dessa forma que Deus faz. Aqui. Cumprir a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? Ele já compreendeu que tinha alguma coisa errada. E disse Saul, de Amaleque as trouxeram. Olha aqui, olha o erro dele. Porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. Não. Deus ele não ia se agradar desse sacrifício aqui, porque estava debaixo de desobediência. Não adianta, amado, você querer agradar a Deus desobedecendo ao Senhor. Não adianta você dar ovelha, ou dar vaca, ou dar boi, ou camelos ao Senhor, ou até dinheiro, né? Não. Se você não está obedecendo ao Senhor, Deus ele não vai aceitar o teu sacrifício. Para o Senhor será coisa abominável. Lembra do Caim, do Abel? Pois é basicamente isso aqui. Então disse Samuel a Saul, espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel, olha, ele ainda vai retrucar, parece que ele não estava entendendo, né? Ou ele estava se fazendo de bobo. Então disse Saul a Samuel, antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou dos despojos das ovelhas e das vacas. O povo já estava colocando a culpa nos outros. Agora a gente lembra lá do Adão e da Eva, né? Colocando a culpa no diabo. Então não adianta você colocar a culpa nos outros.
Não, não. O que Deus quer é obediência, né? Aqui. Mas o povo tomou dos despojos ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, isso aqui é muito forte, acredito que você já conhece esses versículos aqui, ó. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Ele está perguntando, é melhor oferecer o animal ou obedecer ao Senhor? É melhor obedecer ao Senhor. Ele diz, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, né, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, meu amigo. Então, se você está, mesmo que esteja na igreja, mesmo que você se diga um cristão, né, um servo de Deus, mas você está desobedecendo ao Senhor, a rebelião, amados, é como o pecado de feitiçaria. Sabe o que basicamente é a feitiçaria? É quando a pessoa ela invoca demônios, pede o favor dos demônios. É isso aqui. É muito forte, né? Ele diz, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Olha aí, chegou até a idolatria, né? Idolatrar os ídolos. Então, quando você desobedece e porfia, né, está em rebelião, é, como se diz, é semelhante à idolatria, adoração a ídolos, que para Deus é abominável, Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Foi muito forte o que Samuel teve que falar para o Saul. Por quê? Porque ele quis fazer melhor do que Deus. Poupou a Agag e os animais. Ah, mas nós vamos oferecer ao Senhor. É como se você quer comprar o Senhor com o teu dinheiro, né? Não, não, amados. Você pode fazer um sacrifício ao Senhor? Pode. Mas em obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Uma coisa não te exime da outra, tá bom? Eu estou em obediência, mas desobedece também em relação aos dízimos, em relação às ofertas. Cuidado também, porque isso aí é desobediência. Uma coisa não vai te eximir das outras. Você tem que ter essa consciência, tá bom? Não seja uma pessoa hipócrita. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que o texto aqui está deixando bem claro, né? Eu posso sim oferecer sacrifício? Posso sim, para agradar ao Senhor. Já falamos sobre isso aqui. O sacrifício, amados, quando ele é feito em obediência, sobe ao Senhor como um cheiro suave nas narinas do Senhor. Agora, quando você faz um sacrifício, mesmo que o valor seja alto, né? Mas em desobediência, é como a feitiçaria e a idolatria. Pronto, então isso aí foi a segunda coisa, né? Que ele fez com que Deus não se agradasse dele, ó. A primeira, porque transgrediu contra o Senhor, e a segunda, porque não guardou a palavra do Senhor. E a terceira, vamos lá, porque consultou a uma necromante, consultou a uma adivinhadora. Amado, já estava na lei. A lei deixava bem claro que qualquer pessoa que consultasse um adivinho, um feiticeiro, um espírita, né? Hoje o nome moderno é espírita, consultasse os mortos, essa pessoa era excluída da sociedade judaica e até era morta, porque estava fazendo abominação ao Senhor. Mas ele queria uma resposta na sua última batalha, né? Onde ele caiu com seus filhos, onde ele morreu. Ele precisava de uma resposta do Senhor. O Samuel já estava morto, e ele busca o Senhor. Deus não responde a ele, porque ele tinha se afastado de Deus. Não é que Deus tinha se afastado dele, era ele que se afastou do Senhor. Isso aqui o texto deixa bem claro, né? Então procure aí o primeiro livro de Samuel, ainda no capítulo 28 agora.
Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, a partir do versículo 6, ó. E diz: E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. O Saul era tipo uma pessoa religiosa, né? Ele fazia aquela coisa bem certinha, mas ele não tinha o coração em obediência ao Senhor. Não tinha aquela atitude, né, de obediência. Nem por sonhos, nem por urim e nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai uma mulher que tem o espírito de feiticeira. Ele que no princípio do seu reinado perseguia os adivinhos e os feiticeiros. Ele expulsou de Israel essas pessoas. Ele agora buscava. Cuidado para você não retroagir, tá bom? O caminho de Deus não é um caminho que tenha retorno, não. Quando você começa a andar com Deus, não pode mais voltar para os feiticeiros, para a idolatria, para a feitiçaria, para os jogos, não pode mais voltar. Tá bom? Vamos lá. Então disse Saul aos seus criados: Buscai uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi com ele 2 homens. E de noite chegaram a mulher e disse: Peço-te que me adivinhe pelo espírito de feiticeira, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida, para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ele já colocou ali os pés pelas mãos. Já não sabia mais nem o que estava fazendo. E o final dele, né, foi nessa batalha contra os filisteus. E os filisteus tiraram a vida do Samuel. E você sabe do texto, né? Ele vai até a feiticeira, pede a ela para que Samuel voltasse dos mortos. É outra história aí, não é isso? Mas vamos ficar só nisso mesmo. Ele morreu por causa dessas 3 atitudes: transgrediu contra o Senhor, não guardou a palavra do Senhor, e porque consultou a uma necromante, ao invés de consultar ao Senhor. Saul, ele se mostrou uma pessoa incrédula, impaciente, egocêntrica. Ah, mas Saul, você está errado. Não, mas eu fiz melhor do que Deus. Esses animais aqui, olha, são bons para o sacrifício. Aí o Samuel olhou para ele e falou: Saul, você não compreende as coisas de Deus. Deus, ele não se agrada de holocaustos. Então, por essa razão, né, ele morreu. Quero ler no final aqui o livro de Deuteronômio, 18. Volte a alguns livros aí. Deuteronômio 18, a partir do versículo 10. Isso aqui era a lei em Israel. E Saul conhecia muito bem. Tá bom? Entre ti, Deuteronômio 18, a partir do versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognostigador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte ao espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Então Deus, ele não se agradou, não se agrada e nunca vai se alegrar desse tipo de procedimento, de buscar os mortos. Então, amados, não haja como Saul agiu, pela emoção, pela pressão dos dias, né? Não. Você tem que obedecer ao Senhor e esperar o momento certo de Deus. Amém? Nós estamos finalizando mais essa live, né, de hoje. Eu já quero fazer a oração por você que vai entregar a vida para Jesus agora,
você também que quer se reconciliar com Deus, eu quero orar por você, tá bom? Você que talvez seja a primeira vez que você está acompanhando o estudo da palavra e você diz assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu não quero viver transgredindo contra o Senhor ou contra a sua palavra. Eu quero sair, pastor, desse convívio da idolatria, desse convívio da feitiçaria, da consulta aos mortos, dos jogos de azar. Eu não aguento mais, pastor. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Pois tá bom então. Você vai fazer isso agora? Fecha os teus olhos aí. Ore comigo assim: meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu entrego a minha vida ao Senhor. Meu Deus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que do livro da vida nunca saia, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Então eu vou orar por você agora, que entregou a vida para Jesus, e você também que se reconciliou. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa essa pessoa, meu Pai, que entregou a vida para o Senhor agora. Escreve o nome dela no livro da vida, perdoa os seus pecados. Essa pessoa também que se reconciliou, traz paz ao coração dela. E eu oro também por cada pessoa que esteve comigo nessa live, meu Pai, para que possam estar e também, meu Pai, continuar obedecendo ao Senhor e à sua palavra. Te agradecemos no nome de Jesus, meu Pai, e que assim seja. Amém? Então estamos finalizando mais uma live. A próxima live vai ser sábado agora pela manhã. Um abraço então e até lá. Amém.